relação da mãe com o filho é mandatório, gente. É mandatório. Se a mãe fizer, ela pode contribuir aí para a depressão. Então é esse alerta que eu quero trazer aqui hoje, tá? Então vamos lá. O que é algumas coisas que as mães fazem que eu falo, isso contribui aí, para quem tem uma predisposição, contribui para a depressão. Então, falta de reconhecimento e falta de elogios. Então, por exemplo, deixa eu concluir, né, ainda o raciocínio. Então, a criança se esforça, e a mãe não reconhece a conquista, o esforço. Então, por exemplo, a criança não vai bem de matemática. Ela tem uma dificuldade de matemática, sempre tira 4, 4,5, 4. Primeiro bimestre tirou 4, segundo bimestre 4,5, terceiro 4. Tem uma dificuldade nítida de matemática. Aí, primeiro bimestre tirou 4, segundo bimestre 4,5. Aí ela começou, meu Deus, né? Tá chegando o fim do ano, preciso me esforçar, né? Aí ela vai e se esforça, vence a barreira ali e tira 7. Para quem estava tirando 4, 4,5 e tem uma dificuldade tremenda em matemática, tirar um 7, nossa, gente, que maravilha! Que maravilha! Ela se esforçou, ela deu o máximo dela. E muitas mães fazem o quê? Tem que tirar 10. Você só faz isso, você só estuda. 7 é a média, eu quero 10. Então não houve um reconhecimento do esforço. Não houve um reconhecimento do mérito. E aí a autoestima dessa criança vai lá embaixo. Então elogie esse esforço do seu filho. Isso vai fazer bem para a autoestima dele, vai estimulá-lo a cada vez melhorar. Então, é o que eu falei ali no começo, né? Tem algumas mães que fazem isso para estimular. O intuito dela é, não, você tem que tirar 10. E o objetivo dela é estimular. Mas na hora que eu estimulo dessa forma depreciativa, eu mexo com a autoestima do meu filho e ela vai lá embaixo. Então não é legal, tá? Então esse é o item 1. Item 2, desaprovação constante. Toda hora critica. Tudo a mãe critica. Então o filho vem contar uma coisa, a mãe critica. O filho faz um comentário, a mãe critica. Olha esse seu cabelo parece uma juba. Principalmente nos meninos na cidade, né? Que aí deixar o cabelo um pouco maior. Seu cabelo parece uma juba. Olha essa roupa, coisa horrível. Comprida, folgada, larga. Arruma postura. Fica com o ombro reto. Senta direito. Come direito. Nossa, o dia inteiro ele ficou ouvindo críticas. Mas Soraya, se eu não falar, ele não vai melhorar. Ele senta torto. Ele não come direito. Ele tem a roupa feia. Mas imagine você o dia inteiro ouvindo alguém do seu lado falando que você não serve pra nada, que você não presta pra nada, que você não serve pra nada, que você não presta pra nada. Ele vai acreditar. Ele vai acreditar que ele realmente não serve pra nada e não presta pra nada. Então, cuidado com esses excessos de críticas, tá? 3, falta de apoio emocional. Então, não tem aquele apoio em casa, aquela conversa gostosa, de que se tá acontecendo alguma coisa, eu tô aqui ao seu lado. E aí o adolescente, ele se sente sozinho. Ele não sente ajuda nos problemas dele. Então, é como se ele tivesse tendo que lidar sozinho com todas essas transformações. Então, é muito comum isso na adolescência, né? O filho começa a ficar mais na dele,
os pais também começam a ficar mais na dele. Ah, mas o meu filho prefere ficar lá no quarto sozinho e tal, então eu deixei. Aí o que os pais fazem? Se afastam. O filho se afastou, os pais se afastam. Então eu sempre falo, o filho precisa se afastar para se conhecer. Isso faz parte do movimento da adolescência. Mas os pais não podem se afastar. Se os pais se afastam, o filho se sente abandonado. Então eu vou dar um exemplo. Ah, Soraya, agora que meu filho cresceu, ninguém mais janta junto. Cada um chega num horário, cada um faz seu lanche e cada um segue a sua vida. E o momento família? Onde ficou? Não tem. Não pode, gente. Não é só porque ele tá ficando adolescente que não pode ter, que não tem que ter o momento família. Precisa do momento família. Precisa estar junto. Senão ele se sente sozinho. Então, falta de apoio. Cuidado com esse falta de apoio, tá? Para ele não se sentir sozinho. 4. A comparação, né? Que a gente já conversou aqui. Então, eu queria que meu filho fosse melhor. Então, eu comparo ele com o primo. Eu comparo ele com o vizinho. Eu comparo ele... você não viu que o filho da minha amiga faz tal coisa. Então, na hora que a mãe tá falando isso, ela tá querendo mostrar, olha, filho, que tal você também fazer isso? O objetivo da mãe é incentivar o filho e mostrar que, tem uma forma aqui que pode dar certo. Mas no fundo, ele tá ouvindo o quê? Olha, o outro é melhor que você. Olha, o outro é melhor que você. Olha, o outro é melhor que você. Então muda essa forma de falar. Não compare. Então, o 4 é comparações. Nem pensar. Comparação com o outro acaba com a autoestima, tá? 5. Medo. A mãe tem medo de interferir na privacidade do filho. Nossa, meu filho gosta lá de ficar quietinho no canto dele, no quarto e tal, então eu respeito. E aí cai no caso 3 que eu trouxe aqui para vocês. Nesse caso 3, a família, são o pai e a mãe, né? Uma família muito bem estruturada. E aí eles foram respeitando o espaço da filha, né? Só que esse respeitar deixou de estar presente, porque eles achavam que ela tinha que ficar mesmo lá no quarto. Não, eu preciso trazer meu filho para perto. Uma vez por dia ali, pelo menos, tem que ter um momento família. Então, cuidado com essa história de achar que faz parte ali da fase, que é o item 7, eu vou voltar a falar disso. Soraya, então é que eu respeito meu filho. Concordo que você tem que respeitar e concordo que ele tem que ter esse momento. Acabei de falar disso, eles precisam desse momento. Mas esse momento não tem que ser 100% do dia. Esse momento de isolamento, tá bom? Então, tem que respeitar sim a privacidade, mas ele não tem que ficar isolado 100% do tempo, tá? 6. Meu filho não quer ajuda. E aí a mãe larga de mão. Muito, muito, muito comum isso. Muito comum. Gente, se o filho tá entrando na adolescência, tá ali naquele limiar tá ficando quietinho, tá ficando isolado, se afastou dos amigos, não tá indo bem na escola, e eu vou lá e ofereço a minha ajuda ao meu filho, e ele fala não, e eu me afasto, ele vai se sentir abandonado. E algumas mães vão pensar, mas eu fiz a minha parte, eu ofereci ajuda,
ele que não quis. E alguns filhos vão pensar assim: a minha mãe não insistiu, a minha mãe não me ama. Então precisa persistir. Porque ele precisa da sua ajuda e dificilmente ele vai ter essa proatividade de vir buscar. Tá? E 7. Então, o 7 é aquela parte do... faz parte da fase, vai passar. Daqui a pouquinho ele volta ao normal. Não pode pensar assim. Então, se isolar um pouco faz parte e precisa. Mas, como eu falei, se isolar 100% do tempo, não. Isso não é da fase, isso não faz parte. Precisa entender melhor sobre a adolescência para conseguir diferenciar isso.